Retornando aos nossos estudos acerca dos poderes administrativos, nós vamos iniciar agora esse bloco trabalhando acerca do que? Poder regulamentar, também chamado de poder normativo, tá? Nós já estudamos poder vinculado, nós já estudamos poder discricionário, nós já estudamos poder disciplinar, nós já estudamos poder hierárquico e nesse bloco, na verdade, nos 3 próximos blocos nós vamos trabalhar poder regulamentar / poder normativo. Professor, por que você distribui isso aqui em 3 blocos, 3 aulinhas ali de 30 a 40 minutos? Porque essa modalidade de poder administrativo é rica em detalhes e você não pode vacilar, beleza? Vou trabalhar com calma, com qualidade, vou fazer você entender essa temática através de exemplos e você não vai errar a questão da sua prova, pode confiar. Então a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é o seguinte: uma parte da doutrina, tá? Não diferencia os termos. Poder regulamentar seria a mesma coisa que poder normativo. Beleza. Só que outra parte da doutrina, e de vez em quando isso é cobrado em prova, diferencia. Essa corrente é chamada de corrente diferenciadora. Por que corrente diferenciadora? Porque para essa corrente, tá? Para essa teoria, poder normativo não é sinônimo de poder regulamentar. São coisas distintas. E eu vou te explicar agora como isso funciona. Olha só. Então, olha só, senhores. Para essa teoria diferenciadora, eu estarei diante do poder normativo, que tem um sentido mais amplo, e você vai entender agora o porquê, tá? Eu estarei diante do exercício do poder normativo quando determinadas autoridades administrativas, a qual a lei confira essa capacidade, e aqui eu estou falando de quem? De inúmeras autoridades. Eu posso ter a título de exemplo aqui, ó, ministro de Estado, eu posso ter um dirigente, né, um diretor, um presidente de uma autarquia, eu posso ter um dirigente aqui, um presidente, um diretor de um órgão público, certo? Então o que acontece? Eu posso ter o presidente da República, tá? Então, o que seria o poder normativo? Quando determinadas autoridades administrativas, e isso aqui é um conceito bem amplo, que entra muita gente nessa questão aqui, né? Quando autoridades administrativas, elas vão editar, né? Elas vão criar, tá? Normas gerais, tá? Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, senhores. O ministro de Estado, por exemplo, ele edita ali, por exemplo, uma portaria, né? Estabelecendo uma regra. O ministro de Estado, por exemplo, ele edita ali uma instrução normativa, tá? Então, senhores, o poder normativo nada mais é do que o poder conferido a autoridades administrativas para criarem normas, não é isso? Criarem normas gerais, né? Normas gerais, aquelas normas que não são destinadas a pessoas específicas, tá ok? Visando detalhar, né? Visando aí regulamentar uma lei. Beleza? Tranquilo. Agora, senhores, o que é o tal, então, professor, do poder regulamentar? Já que eles são conceitos diferentes. O poder regulamentar, ele tem um conceito que menos amplo, tá? Menos amplo. Então eu posso falar que ele é um conceito mais restrito. Por quê? Eu só tenho o exercício do poder regulamentar, de acordo com a teoria diferenciadora, quando os chefes do poder executivo, quem são os chefes do poder executivo? Presidente da República, governadores de estado, governador do DF e prefeitos. Quando os chefes do poder executivo editarem 2 espécies de decreto. Ou decreto regulamentar, também chamado de decreto executivo, ou quando o chefe do Poder Executivo estiver editando aqui um decreto autônomo. Fica tranquilo, porque nós vamos explicar, eu vou trabalhar com você explicando detalhe por detalhe do que é um decreto regulamentar
e do que é um decreto autônomo. Nesse primeiro instante, eu só preciso que você entenda o seguinte: tem doutrina que diferencia, tá? Se for um ministro de Estado que está editando uma norma ali, regulamentando alguma coisa, não é isso? Ele estará exercendo poder normativo. Por quê? Porque exercer poder regulamentar somente o presidente da República, governadores ou prefeitos, somente chefes do poder executivo. E ministro de Estado não é chefe de poder executivo. Entenderam agora? Então, se quem estiver criando aquela norma ali, regulamentando alguma coisa, que não seja chefe do poder executivo, seja outras autoridades administrativas, não é isso? Eu só posso estar diante do poder normativo. Concordam? Tranquilo até aqui? Beleza. Agora, quando a norma está sendo editada pelo chefe do Poder Executivo, presidente, governadores e prefeitos, e consista em um decreto regulamentar, tá? Ou um decreto autônomo, aí eu estou diante do poder regulamentar. Então só exerce poder regulamentar chefe do Poder Executivo. E quem exerce poder normativo? Chefe do Poder Executivo e outras autoridades. Então por isso que o conceito é mais amplo. Beleza até aqui? Tranquilo? Então olha só que interessante, senhores. Olha só que interessante. Eu quero que você enxergue isso aqui, ó. Olha só. Se o poder normativo ele é conferido a autoridades administrativas em sentido amplo, aqui inclui quem? Aqui inclui presidente da República, ministro de Estado, dirigente de órgão, que eu tenho dirigente de autarquias, uma série de autoridades. Quando eu tenho o poder normativo, que é concedido a autoridades administrativas, né? Aqui o conceito é mais amplo. Agora, olha só que interessante, é isso que eu quero que você entenda. Quando eu falar de poder regulamentar, aí é diferente, porque poder regulamentar só pode ser exercido por quem? Chefe do poder executivo. Presidente, governadores e prefeitos. E em duas situações, não é isso? Tem uma terceira que a gente vai estudar já já, mas a priori eu quero que você entenda dessa forma. Decreto regulamentar, também chamado de executivo, já já a gente vai aprender o que é isso, ou decreto autônomo. E aí, senhores, olha que interessante. Você concorda comigo que poder regulamentar está dentro do poder normativo? Porque se o poder normativo nada mais é do que capacidade conferida a autoridades administrativas, dentre elas o presidente da República, né, de editar normas gerais. Ponto. Se esse é o conceito de poder normativo, poder regulamentar está dentro de poder normativo. Então, na verdade, o poder normativo é o gênero do qual o poder regulamentar é uma espécie. Então, toda vez que o presidente da República, governador de estado, governador do DF ou prefeito municipal, ele estiver exercendo o poder regulamentar através da edição de decreto regulamentar ou decreto autônomo, tá? Eu estarei diante do exercício também do poder normativo, porque poder regulamentar é espécie de poder normativo, está inserido, né, no conceito de poder normativo. Então todo exercício de poder regulamentar é exercício, configura exercício do poder normativo. Agora, e o contrário? Vem cá, toda vez que eu estiver exercendo o poder normativo, necessariamente eu estarei exercendo poder regulamentar? Não. Por quê? Porque se poder regulamentar só pode ser exercido pelo presidente da República, se eu tiver um ministro de Estado, por exemplo, expedindo ali uma instrução normativa, ele está, sim, criando uma norma, né? Ele está, sim, ditando ali uma norma, não é isso? Ele está, sim, o ministro de Estado, exercendo o poder normativo. Mas como é um ministro de Estado, ele não está editando decreto regulamentar, ele não está editando decreto autônomo, até porque ele não pode fazer isso, porque são espécies privativas do presidente da República, não é isso? Quando o ministro de Estado está ali editando ali a instrução normativa, ele está exercendo o poder normativo, que nesse caso não configura poder regulamentar. Entenderam? Então, senhores, olha que simples. Todo o exercício do poder regulamentar também configura exercício de poder normativo, porque está inserido no seu conceito. Porém,
nem toda vez que eu estiver diante do exercício do poder normativo, eu estarei diante do exercício do poder regulamentar. Beleza até aqui? Tranquilo. Eu sei que essa partezinha é um pouquinho chata, tá? Mas a gente tem que prestar atenção e eu vou facilitar a sua vida. Porque o segredo do direito administrativo é o professor explicar a matéria apresentando exemplos, tá? Você não fica preocupado e não pula o vídeo. Quando você estiver sentindo um pouquinho de dificuldade, relaxa que já já eu venho com um exemplo. E eu facilito a tua vida, tá ok? Então olha só, vamos lá, olha só. A banca examinadora, ela pode tratar da temática como sinônimo, poder regulamentar a mesma coisa que poder normativo, ou ela pode te cobrar o conhecimento da teoria diferenciadora, querendo que você apresente a diferença entre poder regulamentar e poder normativo. Como é que você vai saber isso aqui na hora da prova, tá? Simples, você só vai responder conforme a questão está perguntando. Então, por exemplo, vamos lá, vamos colocar aqui uma questão como se ela estivesse trabalhando o conceito de forma genérica, né? Estaremos diante do poder regulamentar / autônomo quando o chefe do Poder Executivo editar um decreto regulamentar, regulamentando uma lei. E aí? Certo, certo. Agora olha a diferença da questão. O poder regulamentar será exercido pelo Presidente da República quando na edição de decreto autônomo ou decreto regulamentar. Porém, a legislação permite que outras autoridades administrativas, como ministros de Estado, dirigentes de órgãos públicos ou de autarquias, também editem normas, né? Como portarias, instruções normativas. E neste caso, estaremos diante do poder normativo. Certo também, só que aqui a questão, ela exigiu de você o conhecimento ali dessa diferença, né, entre poder regulamentar e poder normativo. Beleza? Mas fica tranquilo, provavelmente a sua prova vai tratar como sinônimos. O que vai cair na sua prova é o que eu vou te falar agora. Prestem atenção, eu vou te explicar agora o que é esse tal de poder regulamentar. Agora você vai notar comigo que nessa matéria eu tenho que ir bem devagarzinho, eu tenho que sempre ir voltando para você entender. Então, senhores, como nós estamos falando de poder regulamentar / né, normativo, e agora você não precisa se preocupar com essa diferenciação, eu quero só que você entenda, tá, como é que isso funciona. Uma das formas que eu tenho de exercer o poder regulamentar é através do quê? É através da edição de decreto regulamentar. O decreto regulamentar, ele também é chamado de decreto executivo, tá? São sinônimos, tá ok? E como é que isso aqui funciona? O que é esse tal de decreto regulamentar? Primeiro, você vai aprender comigo que é competência privativa do Presidente da República, segundo o artigo 84 da Constituição Federal, tá? Editar, né, expedir decreto regulamentar, também chamado de decreto executivo. Então, primeira coisa que você tem que colocar aqui, tá? Eu vou até mudar a cor aqui da caneta para você ficar atento nesse detalhe. Primeira coisa, decreto regulamentar é o quê? Competência privativa do Presidente da República, né? Ou governadores ou prefeitos, chefes do Poder Executivo. A Constituição, ela fala só do Presidente da República, mas aplicando o princípio da simetria, eu estendo isso aqui, tá? Eu estendo essa possibilidade de editar decreto regulamentar aos governadores e prefeitos, por serem também chefes do Poder Executivo, no âmbito do Estado, no âmbito do município. Beleza? Tá. Senhores, se a competência privativa do Presidente da República, cuidado, tá? Ele não pode delegar. É isso mesmo, tá? A expedição aqui de decreto regulamentar é ato indelegável. O Presidente da República não pode delegar. Só ele pode exercer o poder regulamentar através da expedição de decreto regulamentar ou decreto executivo. Beleza. Agora vem cá, professor, e para que serve isso? O que é esse tal de decreto regulamentar? Senhores, olha que fácil, presta atenção, olha só.
O nome, ele já te diz tudo. O que significa decreto regulamentar? Regulamentar significa o quê? Eu quero regulamentar alguma coisa. Eu quero detalhar alguma coisa. Eu quero complementar alguma coisa. E cuidado, o decreto regulamentar, ele serve para detalhar, para complementar a lei. E aí você tem que tomar cuidado. Por quê? Quando eu falo lei aqui, não é qualquer lei que pode ser objeto de regulamentação. Somente as leis administrativas. No que consiste leis administrativas, né? Leis administrativas. Leis administrativas são aquelas leis que o sentido dela, o conteúdo dela é direcionado para a administração pública. Deixa eu te dar um exemplo. Lei de licitações. Você concorda comigo que quando o legislador criou a lei de licitações, ele direcionou essa lei para a administração pública? Porque olha só, você aí na sua casa, particular, se você quiser comprar um objeto, você quer comprar uma bicicleta, e o vizinho lá tá vendendo a bicicleta por 50 mil reais, a bicicleta vale 100 reais, mas ele tá vendendo por 50 mil, é dele, ele bota o preço que ele quiser, e você é doido, e você decide comprar essa bicicleta. Não, eu gostei dessa bicicleta, parece a do Rambo, eu quero essa bicicleta de qualquer jeito, paga os 50 mil que você tá pedindo. Ele pode comprar? Pode. Ele não precisa fazer processo licitatório para isso, tá? A licitação, ela é direcionada, tá? A lei de licitação, as regras, a exigência da licitação, ela é direcionada para a administração pública. Então eu estou diante de uma lei administrativa. Traduzindo, senhores, lei administrativa são aquelas leis que foram elaboradas para serem observadas, elas foram criadas para a administração pública. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, senhores, eu posso regulamentar uma lei, o Código Civil, por exemplo? A priori não, porque o Código Civil ele não foi desenvolvido para a administração pública. O Código Civil ele foi desenvolvido para regulamentar aí as relações entre particulares, não é isso? Ah, bateu no meu carro, causou dano, direito civil. Ah, eu quero me separar, direito civil. Ah, meu pai faleceu, como é que vai ficar a herança e as sucessões dos bens, etc. Direito civil, tá? Então, o Código Civil não foi criado para a administração pública. Então, não é uma lei administrativa. Eu só posso regulamentar, tá? Eu, presidente da República, governador, prefeito, eu só posso expedir decreto regulamentar, né? Detalhando leis administrativas. E como é que funciona isso aqui, professor? Vamos para o exemplo para ficar mais fácil. Olha só, vou apagar aqui. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu tenho uma lei, e cuidado, o decreto regulamentar, ele sempre tem que se basear em uma lei, tá? Porque o decreto regulamentar nada mais é do que eu, chefe do Poder Executivo, vou detalhar, vou complementar uma lei, tá? Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui da lei de licitações. Você já viu que a lei de licitações é uma lei administrativa, porque ela foi criada, né, e direcionada para a administração pública. Beleza. Lá na lei de licitações, você tem uma regrinha que fala o seguinte: é proibido a administração pública adquirir objetos de luxo, tá? Não tem porquê, a gente tem que ter respeito ao dinheiro público, né? Imagina lá a prefeitura comprando um vaso, né, que custa ali 500 mil dólares. Para quê? O dinheiro público tem que ser destinado para promover o interesse público. Qual o interesse público que eu tenho em ter um vaso de 500 mil dólares, mais bonito que ele seja, na administração pública, sendo que o hospital lá está faltando medicamento? Então não tem lógica, concorda comigo? Então a lei de licitações, ela fala, não pode adquirir bens ou objetos de luxo. Agora eu lhe pergunto, e o que é objeto de luxo? Porque isso é relativo. Para um garoto pobre, uma bicicleta às vezes é um objeto de luxo. Para o Jared, né, rico ali, filho do médico e etc, né, para ele, não. Então o que acontece? Eu tenho um decreto regulamentar detalhando, regulamentando a lei de licitações e estabelecendo o que eu considero como objeto de luxo. Entendeu para que serve o decreto regulamentar? Ele serve para regulamentar, detalhar, complementar ali
alguma coisa de uma lei. Beleza? Agora, cuidado com o que eu vou te falar. O decreto regulamentar, ele está abaixo, hierarquicamente falando, da lei. Ué, pessoal, como assim? É isso mesmo, senhores. Nós temos hierarquia nas leis, no ordenamento jurídico, tá? Aqui eu tenho a pirâmide de Kelsen, tá? E no ápice aqui, eu tenho a Constituição Federal. Então a Constituição Federal é como se fosse o coronel. Na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar, a última patente, a maior patente que eu tenho não é coronel? Então a Constituição Federal é como se fosse o coronel do ordenamento jurídico, tá? É a norma mais forte, tá? Beleza. Abaixo dela, eu vou ter aqui, e eu não vou especificar a pirâmide aqui com detalhes, falando de tratados, não, tá? Isso aqui a gente vai trabalhar em direito constitucional. Só quero que você entenda essa parte aqui introdutória. Abaixo da Constituição, eu vou ter o que a gente chama de normas primárias. Dentre uma das normas primárias, eu tenho a lei, tá? A lei. Beleza? E abaixo da lei, então vamos colocar aqui, se a Constituição Federal é o coronel, a lei vai ser o sargento. Pronto. Só que abaixo das normas primárias, dentre elas a lei, eu tenho o soldado, que não manda em ninguém, não é isso? Que é o quê? São as normas secundárias. E pasmem, quem está aqui dentro do conceito de normas secundárias? O decreto regulamentar. O que significa isso? O decreto regulamentar é soldado, tá? Ele está hierarquicamente, hierarquicamente inferior à lei. E o que tem a ver isso, professor? Senhores, se o decreto regulamentar ele está abaixo da lei, o decreto regulamentar, ao detalhar, ao especificar aquela lei, ele não pode jamais, tá? Inovar. Não pode o decreto inovar no ordenamento jurídico. O que é isso, professor, inovar no ordenamento jurídico? Criar obrigações ou direitos que a lei a qual ele está regulamentando não estabelecer. Então, por exemplo, a lei não falou nada sobre determinado assunto, veio o decreto regulamentar com o intuito de regulamentar aquela lei, criando um direito ou uma obrigação nova, que a lei nem mencionou. Opa, filhão, deixa eu te falar, soldado não manda, soldado, né, executa, não é isso? Soldado não tem que criar moda, ele só tem que executar o que mandarem, não é isso? Então o decreto regulamentar, ele não pode inovar, criar obrigações e direitos aqui, autônomos, né, que não tem relação nenhuma com a lei, tá? E se ele não pode criar uma obrigação de direito novo, ele também não pode, por óbvio, né, contrariar, não pode contrariar, tá, o sentido, né, da lei. Por quê? Porque soldado não contraria norma de sargento. Entenderam, senhores? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não estou entrando na seara política, tá? Por favor. É só um exemplo técnico, tá ok? O que nós tínhamos? Nós temos uma lei que é apelidada de Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento, senhores, a essência dessa lei, tá? Então, se a lei é uma espécie normativa, o quê? Primária, não é isso? Beleza? Primária. O Estatuto do Desarmamento, ele tem segue a ideologia de que a população, em regra, não tem que ter acesso à arma de fogo, tá? Excepcionalmente, se preenchidos os requisitos legais, eu até concedo a posse ou porte de arma de fogo. Beleza? Mas é exceção. Tanto é que o nome é Estatuto do Desarmamento. Eu quero a população desarmada. Aí, você pega lá, na época do presidente Jair Bolsonaro, eles pediram diversos decretos regulamentares com o intuito de quê? De regulamentar essa lei. Aí, cuidado com esse termo que eu vou utilizar agora, tá? O decreto regulamentar, ele serve para regulamentar uma lei, buscando a sua fiel execução. Calma. Vamos lá. Quando eu falo que o decreto regulamentar, ele deve buscar a fiel execução da lei que ele está regulamentando, eu estou falando só o seguinte. Decreto regulamentar, você deve buscar a fiel execução daquela lei
E como é que você faz isso? Sem contrariar ela e sem inventar moda. Sem ficar criando direitos ou obrigações, ou seja, inovando no ordenamento jurídico, certo? É de forma autônoma, sem ter relação nenhuma com a lei que você está regulamentando. Decreto regulamentar você só tem que detalhar, só isso, tá? Se a lei de licitações está falando que não pode adquirir artigos de luxo, só defina o que seria artigo de luxo, só isso, tá? Você não tem que criar algo novo. Ah, e também não pode tal coisa que não tem nada a ver com o que a lei falou. Não pode, tá? Beleza? Então, o decreto regulamentar tem que se resumir a sua insignificância, tá? Detalhar a lei, regulamentar a lei, buscando a sua fiel execução, ou seja, sem contrariar a lei, sem inovar. Beleza até aqui? Beleza até aqui? Então, como é que era o exemplo que eu estava falando para vocês? O presidente Jair Bolsonaro, ele expediu alguns decretos regulamentares, estabelecendo regras ali, que estavam facilitando o acesso da população à arma de fogo. Ei, esse decreto regulamentar é uma norma secundária. Está abaixo da lei, que é a norma primária. Não pode contrariar o sentido. Então esse decreto regulamentar está vindo em contrário, que a lei está pregando o desarmamento, e vem um decreto regulamentar do presidente, né, facilitando o acesso à arma de fogo. Entenderam, senhores? Não pode, beleza? Porque o decreto regulamentar só serve para regulamentar uma lei. Detalhar uma lei, sem inovar, sem contrariar. Ou seja, buscando a sua fiel execução, respeitando o seu sentido, respeitando o que ela determinou, tá? Basta só detalhar. Não inventa nada não. Beleza até aqui? Tranquilo? Fácil? Beleza, senhores. Então olha só, se você voltar aí comigo, olha aqui, ó. Artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal fala: compete privativamente ao presidente da República, né, sancionar, promulgar, fazer publicar as leis, que não interessa pra gente, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Qual o nome disso aqui? Decreto regulamentar. E através do decreto regulamentar, o presidente da República, governadores de estado, prefeitos estarão exercendo o poder regulamentar. Fácil? Tranquilo? Quando o presidente, governador, prefeito expede um decreto regulamentar, regulamentando uma lei, sem contrariar, né, sem inovar no ordenamento jurídico, apenas detalhando ali aquela lei, ele está exercendo o poder regulamentar. Fácil? Tranquilo até aqui? Professor, mas o artigo 84 falou só do presidente da República. Eu sei, mas aqui é pacífico na doutrina e na jurisprudência que eu aplico o princípio, né, da simetria. O que é isso? Se o presidente da República, como chefe do Poder Executivo da União, ele pode expedir decreto regulamentar, nada mais justo que os governadores, que são chefes do Poder Executivo dos estados e do DF, e os prefeitos, que são chefes do Poder Executivo dos municípios, também possam fazer isso. Beleza? Tranquilo? Perfeito. Aí eu já falei para vocês, ela serve somente para detalhar a lei, né, visando sua fiel execução, ou seja, sem contrariar, sem inovar. E eu falei que o presidente, o governador, o prefeito, ou seja, o chefe do Poder Executivo, ele só pode exercer o poder regulamentar através de decreto regulamentar quando ele for regulamentar uma lei administrativa, uma lei voltada para a administração pública. Fácil? Beleza. Perfeito. Senhores, olha essa tabelinha aqui para você não confundir. Então, o que eu te ensinei? As leis aqui, né, que são o objeto de regulamentação, eu estou falando de um ato normativo primário. Então, a lei, ela pode criar direitos, ela pode criar obrigações, porque ela é um ato normativo primário, ela pode sim inovar no ordenamento jurídico. O decreto regulamentar, que vai detalhar essa lei aqui, tá? O decreto regulamentar não é um ato normativo primário, é um ato normativo secundário. Está abaixo da lei. Então, em decorrência da inferioridade hierárquica do decreto regulamentar em relação à lei, tá? Eu não posso, através do decreto regulamentar, inovar no ordenamento jurídico. Aí, cuidado. Presta atenção. A maioria dos professores não explica isso aqui que eu vou falar agora e o aluno erra. O aluno confunde, tá?
Cuidado, olha só. Quando eu falo que o decreto regulamentar ele não pode inovar no ordenamento jurídico, ele não pode criar obrigações e direitos, isso aqui não impossibilita que o decreto regulamentar venha a estabelecer obrigações secundárias. O que é isso? São obrigações que decorram da obrigação primária que foi definida na lei. Eu não entendi nada. Calma aí. Agora você me confundiu todo. Relaxa. Vamos lá. Presta atenção como é fácil. Imagina o seguinte. Eu tenho uma lei que é o Código de Trânsito Brasileiro. Beleza. O CTB, ele fala lá, ó, para você ter a licença para dirigir, você obter a sua CNH, existem alguns requisitos. E a lei estabelece os requisitos. Olha, você deve ser maior de idade, né? Tem que ter aqui mais de 17 anos, ou seja, a partir dos 18 anos. Você tem que ser aprovado na prova teórica. Você tem que ser aprovado na prova prática. E aí o CTB, lei, estabelece os requisitos para adquirir ali a licença para dirigir. Beleza. Só que aí eu te pergunto, e como é que eu vou comprovar que eu tenho 18 anos? Como é que eu faço? Eu posso chegar lá e falar, não, eu tenho mais de 18 anos. Tá, mas e aí? Qual documento você tem para comprovar? Olha, eu tenho esse documento aqui, serve? Pô, não sei se serve. Olha que legal. Com base nessa lei, CTB, que estabelece requisitos para tirar a habilitação, eu tenho um decreto regulamentar detalhando quais são os documentos que devem ser apresentados, para fins de comprovação da idade mínima. Aí o decreto ele fala assim, ó, deverá o indivíduo apresentar RG, certidão de casamento, se for o caso, ou certidão de nascimento. Esses são os documentos aceitos para fins de comprovação que você tem no mínimo 18 anos. Se você parar para analisar, você concorda comigo que esse decreto regulamentar, ele, de um certo modo, ele está estabelecendo uma obrigação, uma regra? Se você parar para analisar, tá. Ele está estabelecendo a obrigação que ele está falando o seguinte, para você comprovar que você tem mais de 18 anos, você tem que apresentar o quê? RG, certidão de casamento, se você for casado, ou certidão de nascimento. Ele está estabelecendo a obrigação? Tá. Só que aí você fala, olha, peraí, professor, você me falou que o decreto regulamentar não pode inovar, não pode estabelecer obrigação ou direito. Calma. Só que você concorda comigo que essa obrigação que ele está estabelecendo aqui, essa obrigação, ela decorre da obrigação principal lá previsto na lei? Porque é o seguinte, não é o decreto regulamentar que está falando que você tem que ter mais de 18 anos. Ele só está falando o seguinte, para comprovar que você tem mais de 18 anos, que é um dos requisitos estabelecidos pela lei, não é isso? Eu especifico aqui e vou apresentar quais documentos servem para a comprovação. Essa obrigação de apresentar RG, certidão de casamento ou certidão de nascimento decorre da obrigação primária aqui principal que foi estabelecida pela lei. Então aqui, na verdade, o decreto ele não está inovando, tá? Ele não está inovando, tá? Por quê? Porque ele só está estabelecendo uma obrigação que decorre, que tem adequação, que decorre da obrigação principal que a lei estabeleceu, porque ela sim, como norma primária, pode estabelecer direitos e obrigações. Entenderam, senhores? Tranquilo? Fácil? Então, vamos lá, tá? Aqui eu tenho que ir bem devagarzinho mesmo, tá? Então olha só o que eu te ensinei. Como o decreto regulamentar é um ato secundário, ele não pode inovar. Agora, isso não tem nada a ver, isso não impossibilita que o decreto regulamentar venha estabelecer uma obrigaçãozinha de tabela, uma obrigaçãozinha aqui secundária. O que seria essa obrigação secundária? Aquela que decorre, né, da obrigação principal
principal que foi estabelecida pela lei, porque a lei sim, como ato primário, pode estabelecer direitos e obrigações, pode inovar no ordenamento jurídico. Beleza até aqui? Ótimo. As leis, né? Cuidado, as leis elas são elaboradas pelo Poder Legislativo, não é isso? Câmara, Senado, no âmbito da União, né? Assembleia Legislativa no âmbito dos Estados, Câmara Municipal no âmbito dos municípios. Poder Legislativo é que cria lei. Quando eu falo de decreto regulamentar, isso aqui não é Poder Legislativo. Quem é que tem competência exclusiva para expedir decreto regulamentar? Chefes do Poder Executivo. Não é isso? Presidente da República, governadores e prefeitos. Ótimo. O decreto regulamentar, eu já falei, ele não pode ser delegado, tá? Ou seja, só o chefe do Poder Executivo pode expedir decreto regulamentar. O decreto regulamentar, ele não pode regulamentar, detalhar, né, qualquer lei. Tem que ser leis administrativas. Leis o quê? Leis o quê? Leis que são direcionadas para a administração pública. Não é isso? Vou abrir aqui, ó, para ficar mais fácil para você enxergar, tá? Beleza. Olha que interessante. Por se tratar de um poder conferido aos chefes do Poder Executivo, poderá ser exercido independentemente de expressa determinação legal. Olha só que interessante isso aqui. Senhores, se a lei é administrativa, eu não preciso toda a lei administrativa escrever lá. Autoriza-se o chefe do Poder Executivo a expedir decreto regulamentar. Não preciso. Por quê? Porque a própria Constituição Federal já falou, tá? É competência privativa do Presidente da República, e isso, pelo princípio da simetria, também aplica para os governadores e prefeitos, expedir decreto regulamentar visando regulamentar uma lei buscando a sua fiel execução. Então, se eu tenho uma lei administrativa, se essa lei é direcionada para a administração pública, automaticamente o chefe do Poder Executivo pode regulamentar. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Aí, olha só que interessante. Olha só. O professor Eli Lopes Meirelles, ele faz uma observação muito legal, tá? Muito interessante aqui. Olha só. Existem leis que elas, no seu conteúdo, ela de forma expressa, ela determina que deve ocorrer a sua regulamentação. É isso mesmo. Existem leis que elas falam o seguinte, tá lá dentro da lei, dentro de algum artigo da lei, ela fala o seguinte: esta lei deve ser regulamentada pelo Poder Executivo. Se essa lei de forma expressa, tem que estar previsto nela, escrito nela, se essa lei de forma expressa, ela prevê, ela especifica que a regulamentação, tá? Essa lei não produz efeito antes da regulamentação. Olha o que o professor Eli Lopes Meirelles fala. Tratando-se de leis em que haja expressa recomendação de regulamentação, esta lei será classificada como uma lei não exequível. O que é isso aqui? Não produz efeito até que seja regulamentada. Tá? Por quê? Porque a regulamentação é uma condição, é um requisito suspensivo da execução legal. Traduzindo, sem a regulamentação, essa lei não pode produzir efeitos, ela não tem como ser aplicada. Tá ok? Porque ela mesma reconhece de forma expressa que precisa de regulamentação. Tá? Beleza, tá aqui? Deixa eu te dar um exemplo para você entender bem isso aqui. Olha só. Se você pegar o Estatuto de Desarmamento, o Estatuto de Desarmamento ele vai falar lá, ó. Posse de arma de fogo, porte de arma de fogo de uso restrito, arma de fogo de uso proibido, arma de fogo de uso permitido. Beleza. Aí eu lhe pergunto, quais são as armas de uso permitido, quais são as armas de fogo de uso restrito e quais são as armas de fogo de uso proibido? Isso é detalhado aonde? Em decreto regulamentar. Correto? Beleza? Você entendeu agora? Aí o que acontece? Você concorda comigo que eu não consigo aplicar a lei Estatuto de Desarmamento e prender o indivíduo pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito se eu não tiver um regulamento definindo o que é restrito, o que é proibido e o que é permitido? Eu não tenho como. Entenderam? Então, quando a lei ela já prevê de forma expressa a sua regulamentação, antes dessa regulamentação essa lei não consegue produzir efeitos. Beleza? É uma lei, o quê? Não
inexequível, uma lei que não consegue ser executada antes do regulamento. Beleza? Tranquilo? Fácil? Beleza, senhores. Maravilha. Então, olha só. Para a gente finalizar esse bloco, eu sei que o conteúdo, essa primeira parte é um pouquinho pesado, tá? Eu sei disso, tá? Não se assuste. Fica tranquilo que no próximo bloco eu já vou falar do decreto autônomo, faço a revisãozinha, você vai tirar de letra. Então, para finalizar esse bloco, tá ok? Eu só preciso que você tenha entendido o seguinte. Quando eu falo de poder regulamentar, eu estou falando do quê? Competência, não é isso? Conferida aos chefes do poder executivo de, primeiro, expedir decreto regulamentar. E o que é o decreto regulamentar? Você já aprendeu comigo, não é isso? É o decreto que vai regulamentar uma lei. Ele não pode inovar, também não pode contrariar a lei que ele está, a lei que é objeto de regulamentação, porque o decreto regulamentar é uma norma secundária, está abaixo da lei no que tange hierarquia legal. Também falei que o decreto regulamentar é indelegável. Por quê? Porque é competência privativa do presidente da República, governadores de estado, governador do DF e prefeitos, chefes do Poder Executivo. Aí você vai aprender comigo no próximo bloco que o chefe do Poder Executivo, ao expedir decreto regulamentar, ele está exercendo poder regulamentar. Mas também tem outra situação. Qual? Quando também o chefe do Poder Executivo expedir agora o famoso decreto autônomo, também chamado, tá, de decreto independente. O que é, quando é cabível, as regras do decreto autônomo e suas características que são diferentes do decreto regulamentar, você vai aprender comigo no próximo bloco. Beleza até aqui? Tranquilo? Aguardo vocês no nosso próximo bloco. Um grande abraço.